Amém, pessoal, bom dia. A paz do Senhor. Vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 8. Capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos orar primeiro. Amém? Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a nos guiar, iluminar, para que possamos entender a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler alguns versículos. Apocalipse capítulo 8. Hoje no capítulo 8 nós teremos a abertura do sétimo selo. Sétimo e último selo, né? Nós já vimos a abertura de 6 selos até agora. Amém. Versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém. Bom, a gente precisa dar uma alinhada em tudo que a gente viu até agora, para que a gente possa continuar entendendo. Não é simples, né? Uma mecânica aqui de juntar as peças, né? Nós já estudamos nos capítulos anteriores a sequência, né, de abertura de 6 selos. Lembram disso? Depois do arrebatamento da igreja, Jesus, tendo a dignidade de cordeiro, ele poderia abrir os selos do livro. Que livro é esse? O livro do futuro da humanidade, né? O que vai acontecer com a humanidade? Então, esse livro do destino humano estava nas mãos de Jesus e começa a ser aberto os selos que dão acesso ao conteúdo do livro. E até agora nós vimos 6 selos que foram tirados, né? Cada selo representando algo que ia acontecer. Em seguida, nós estudamos na semana passada, né, capítulo 7. Tratou dos acontecimentos referentes aos judeus, 144 mil judeus selados que serão salvos na grande tribulação. Está entendido isso, né? E no mesmo capítulo 7 nós entendemos que haverá um grupo de gentios de várias nações, povos e línguas que também se converterão na grande tribulação. E esse foi o tema da semana passada, falando sobre os judeus e falando sobre os gentios, que serão salvos, porque serão selados com o selo de Deus. Tá certo, né? Agora nós vamos iniciar o capítulo 8, que trata da abertura do 7º e último selo. Ok. Como eu disse no início do livro, o Apocalipse é composto de 7 sessões. Vocês lembram disso? Quando nós começamos a estudar o Apocalipse, eu disse, o Apocalipse é dividido em 7 sessões distintas. Até aqui, nós já estudamos quantas sessões? 2. Até aqui, nós vamos começar o capítulo 8, com 7 capítulos, nós já conseguimos estudar 7 sessões. A primeira sessão que nós estudamos falou dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja da Ásia, são 7 igrejas, né? Cada uma representando um período da história da igreja. Na segunda sessão, nós estudamos os 6 selos.
Terminamos semana passada, falando do sofrimento durante a grande tribulação. O que vai acontecer com o povo durante a grande tribulação? Certo? Foi a segunda sessão. E hoje nós vamos entrar na terceira sessão, que vai falar de 7 trombetas, que é o derramamento do juízo de Deus sobre o mundo que perseguiu a igreja. Tudo bem? Só para a gente se conectar. Então toda semana eu tenho que voltar um pouquinho. Vamos lá. E se tiver dúvida, revisa os capítulos lá na internet no grupo, no nosso canal. Você vai estudar antes, você vai entender o resto. Versículo 1, então, vamos começar. E havendo aberto o 7º selo, então hoje nós estamos no 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então, houve um silêncio no céu quando abriu o 7º selo. O João, ele não diz o que significa esse silêncio. Não aparece aqui. É uma incógnita, né? Aí, vocês sabem, vai surgir um monte de linhas de interpretação a respeito desse silêncio no céu. Mas, considerando que o ambiente do céu é um ambiente de adoração contínua, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 8, vamos abrir lá, Apocalipse 4, versículo 8, o que diz? Deixa eu ler. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então, esse versículo aqui do capítulo 4 nos mostra que o céu é um lugar de adoração contínua. Certo? Então, quando você diz, houve um silêncio no céu por meia hora, lembrando que meia hora não significa que é meia hora igual ao nosso relógio, certo? São horas proféticas. O João não diz o que é, o que está significando isso. Mas por que houve então silêncio no céu? Aí eu vou te dar aqui uma interpretação, primeiro, dos adventistas, né? Que eles se consideram especialistas nas escrituras, principalmente falando sobre escatologia. Mas assim, não está muito errado o que eles dizem, não. Os adventistas acreditam que o silêncio acontecerá porque o céu vai ficar vazio. Essa é a ideia deles. Por quê? Por causa de Mateus 25, verso 31. Olha lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, por causa disso aqui, já que o Filho do Homem, Jesus vai vir em sua glória, e com todos os santos anjos com ele, a ideia dos adventistas é que vai haver um silêncio no céu. Porque não vai ter ninguém. Mas pode ser que sim. Entende? Isso é só a título de entendimento, isso não vai mudar nada. O que você acha, ou o que as pessoas acham que vai acontecer, não vai mudar nada. É só a título de entendimento mesmo. E assim, olhando para isso aqui, tem um sentido. A não ser que, para a gente entender isso completamente, a gente tinha que dizer assim, então quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos, aí os anjos vão vir junto com ele, né? E também a igreja que está reinando com ele vai vir com ele também. Mas não dá para você afirmar 100% que vai ter, o céu vai ficar vazio. É meio estranho isso, né? O céu vai ficar vazio. Mas não vai ter ninguém no céu. Não sei. Então é só uma ideia dos adventistas. Tá? Mas o que acontece? Quando nós falamos de dia profético, vocês lembram o que significa um dia profético? Quem lembra? Um dia profético equivale a quanto tempo? Um ano. Um ano. Um dia profético equivale a um ano. Então, quando fala um dia, quer dizer que é um ano. Então, um dia profético
literalmente são 12 meses. Se a gente for começar a diminuir isso, então 12 horas, que é meio-dia, certo? Seria o quê? 6 meses. Confere isso. E então, 6 horas seria 3 meses. 2 horas seria 1 mês. Tudo bem? 1 hora seria 15 dias. Segue o raciocínio. Então, meia hora significa 7,5 dias. Vou voltar para vocês poderem entender. Se um dia profético equivale a 1 ano, que são 12 meses, meio-dia significa 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 15 dias. Meia hora, 7,5 dias. Entendido isso? Então, profeticamente, isso pode estar dando um sinal para a gente que essa meia hora de silêncio no céu corresponde aos 7 anos da grande tribulação. E esses 7,5 equivale a um período pós-tribulação. Que somaria o período da grande tribulação de 7 anos, mais o evento do juízo de Deus, que daria 7 anos, certo? Mas meio ano, 7,5. Entendido ou não? Que seria um evento que aconteceria pós-tribulação. Vocês conseguiram se conectar ou não? É complicado para quem não estudou Apocalipse, né? Esse número 7 aqui chama a atenção da gente, porque nós estamos fixados aqui na grande tribulação, que serão 7 anos. E se meia hora profética é 7,5, então pode ser que esse silêncio no céu é um período onde Deus está estabelecendo juízo na grande tribulação, certo? Salvo os remanescentes que serão selados, e essa meia hora que vai acontecer depois dos 7 anos será um período específico de juízo final. Entendeu o que eu falei ou não? Tudo bem, vamos seguir. Mas isso é o que as pessoas acham. Mas a Bíblia ainda não define o que é. Então vamos para o versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Perceberam que aqui na abertura do 7º e último selo, vai começar a aparecer anjo aqui, né? Então, 7 anjos vão aparecer aqui na abertura do 7º selo. E cada um tem uma trombeta na mão. Esse 7º selo é muito importante. 7 trombetas. As escrituras declaram que o povo de Israel estava familiarizado com trombeta. Eles já conheciam trombeta. Qual é o significado das trombetas? O som dela. Por exemplo, nos dias de alegria e festividade e sacrifícios, eles tocavam trombetas. Está aqui, Números 10, versículos de 1 a 6. O povo de Israel conhecia o significado de trombetas. Por isso que o Apocalipse está usando trombetas aqui, porque é algo familiar para eles. Está anunciando algum tipo de evento. Então, quando as trombetas estão soando, o povo já está sabendo o que está acontecendo. Vai acontecer alguma coisa importante. Porque era costume nos dias de alegria, festividades, sacrifícios, rituais, tocarem trombetas. Também em tempos de guerras, as trombetas eram tocadas. Está em Números 10, versículo 9, e Ezequiel 33, versículo de 1 a 7. Também a fim de convocar o povo para ouvir os mandamentos divinos, eram tocadas as trombetas. Então, eles entendem por que eles estão familiarizados? Então, o que Deus está fazendo aqui é pegando coisas que eram comuns para eles poderem entender o significado. É uma didática de Deus, né? Usar coisas que a gente está acostumado a fazer para mostrar coisas maiores. Nas mãos dos profetas, as trombetas simbolizavam pronunciamento escatológico, coisas que vão acontecer. Isso está em Isaías 27, 13, Sofonias, 1 Coríntios 15, 52,
1 Tessalonicenses, e depois vocês podem ver isso. Nas mãos dos anjos de Deus, as trombetas representam castigos iminentes. É exatamente disso que vai falar o Apocalipse. Então, tocou a trombeta, se prepara. Certo? Nós estamos aqui todo mundo tranquilo. Começou a tocar a trombeta no céu. Entenderam? E esse sétimo selo vai anunciar essas 7 trombetas. Vamos para o versículo 3 e 4? E aí, aqueles 7 anjos, cada um tem uma trombeta nas mãos, estão preparados para tocar. Aí aparece agora um outro anjo, que se põe junto do altar. E nas mãos dele, está escrito aí, tendo um incensário nas mãos, de ouro, né? A gente pode chamar de como se fosse uma taça, não é? Onde ficam os incensos que eram queimados para subir para Deus. Ou uma vasilha, onde era colocado o incenso para ser queimado, para subir como cheiro agradável a Deus. Vocês já estudaram que incenso representa oração. É o que a gente produz de bom para subir para os céus. Deus recebe as nossas orações. E esse anjo aqui, que seria um 8º anjo, entendeu? Porque nós temos 7 anjos aqui, cada um com a trombeta na mão, preparados para tocar a trombeta. E aparece agora um 8º anjo, que o texto do versículo 3 está dizendo, e veio outro anjo, e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Ok? E foi-lhe dado muito incenso. Esse incensário está cheio de incenso. Está na mão dele. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Só você fazer uma ideia na sua cabeça de que as orações que você faz sobem para o céu e são guardadas no céu. E as orações dos santos, que são os cristãos, chegaram para Deus e estão agora nas mãos desse anjo, dentro de um incensário. Entendido isso? Para a gente poder entender isso melhor, isso significa que as nossas orações, elas não se perdem, elas chegam no céu. Você pensou que você orou um dia, 10 anos atrás, e que foi perdido, você está muito enganado. Tudo que você coloca diante de Deus, chega para Ele. O versículo 4 diz, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Percebeu que essas orações estão chegando diante de Deus. Então, quando o texto diz, e veio outro anjo, o Apocalipse daqui está usando uma palavra grega chamada alos, ou alos, que significa outro da mesma espécie. Certo? Então é outro anjo da mesma categoria. Porque nós já estudamos que existem anjos de categorias diferentes, de patentes diferentes. Então esse 8º anjo é outro, mas da mesma espécie. É um anjo igual aos outros. Entendido? Tendo o incensário na mão, eu repito como nos capítulos anteriores, o incenso representa o quê? As orações que chegaram até Deus. E é a segunda vez que a gente vê aqui orações relacionadas com incenso. Tudo bem? Podemos seguir? Então a cena é essa: 7 anjos, cada um com a trombeta na mão, preparados para tocar, e um anjo que aparece com o incensário na mão e cheia das orações dos santos do povo de Deus, que oraram e chegou no céu. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A gente entende que vozes, trovões, relâmpagos e terremotos são elementos de juízo divino. Vocês perceberam que esses juízos divinos que estão sendo lançados sobre a terra, sobre os povos, agora, já no final da grande tribulação,
eles surgem a partir de orações dos santos, a partir dessa mistura. Sabe por quê? Porque a gente fica aqui na terra orando, dizendo assim: até quando? Não é assim que a gente ora? Até quando, Senhor, os ímpios vão dominar? Até quando a injustiça vai prevalecer? A gente não faz isso? Fica perguntando até quando? Até quando? Né? O inimigo vai fazer o que quer? Até quando a igreja vai ser perseguida? Até quando? É isso aí, né? Até quando? Agora chegou a hora da resposta, porque essas orações serão as orações dos santos, que são o povo de Deus, que foram para o céu, pedindo para Deus uma resposta. Elas vão ser misturadas agora. E o que vai acontecer agora? Elas vão liberar o juízo de Deus sobre a terra. Deus vai dizer: é agora. Tudo que vocês me pediram é agora que vai acontecer. Tudo que fizeram é agora que vão receber a paga. A fatura deles vai chegar é agora. Entenderam isso? Entendido todo mundo? Quem pensa que Deus não está vendo, está muito enganado, né? Que vai passar tudo batido, né? Tudo que está sendo feito na terra contra a igreja, contra os justos, toda a injustiça na terra está sendo registrada lá. Por isso que é importante a gente entregar as coisas para Deus, não é assim? Você fica aí brigando, fulano, não. Entregue para Deus. Entrega para Deus. É assim que a gente faz. O cara te perseguiu, entrega para Deus. E depois Deus libera a fatura para ele pagar. A gente não pode matar pessoas, pode? Pois na época do Antigo Testamento a gente comprava uma espada e arrancava a cabeça. Vontade de todo mundo deve ter aqui, ou não? Vocês são santos demais. Tá. A gente não faz por obediência. Não adianta falar que você é bonzinho, porque não, eu não sinto isso. Eu sinto, toda hora. Quando alguém me faz raiva, quando alguém me persegue, quando alguém fala mal de mim, a minha vontade é de usar o Antigo Testamento. Eu sou gente. Né? A gente não pode, né? Não pode comprar um revólver. Lá, se vingar do cara, fazer a mesma coisa que o cara fez com a gente. Não pode. A gente entrega para Deus. Ele falou: se entrega para mim, né? Lança sobre mim. É bem melhor, né? Entrega na mão de Deus. Viram isso? Então esse versículo aqui, 5, que diz: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Elemento de juízo. Esse é o exato versículo que revela o encerramento da graça. É o tratamento de Deus agora sobre os povos. O mesmo incensário que levou ou suportou ou segurou as orações dos santos é o mesmo incensário que vai se encher de fogo, o fogo de Deus. Isso significa que quem tocar na igreja é quem está tocando em Deus. Simples assim. Tocar na igreja é tocar em Deus. Quem trata da igreja é Deus, não os homens. Amém. Versículo 6. E os 7 anjos, agora os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Estão preparados para tocar trombetas. E são trombetas de juízo, tá? Trombetas de juízo, porque o anticristo está fazendo o que quer na terra, na grande tribulação. Mas esse é um tempo onde Deus vai começar a agir. Enquanto isso, a igreja está arrebatada e não está passando por isso. Entendido? Vamos entender agora a logística dessas 7 trombetas. Como é que vai funcionar? As primeiras 4 trombetas vão anunciar calamidades que cairão sobre a natureza. Então Deus vai ferir a terra.
São 7 anjos com 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas serão de juízos e calamidades que cairão sobre a terra. Vão afetar todos os elementos da terra, naturais da terra. Normalmente Deus usa isso, a natureza, para poder trazer juízo para os homens. Não é verdade? Ele usa. Por isso que ele usa os ventos, os terremotos, os maremotos, né? E a 5ª trombeta e a 6ª vão anunciar calamidades que cairão sobre os homens. Entendido até agora? 4 atingindo o ambiente, o mundo, a natureza. 2 trombetas que cairão sobre os homens. Vão afetar os homens diretamente. Mas já está complicado, porque afetando a natureza já afeta a gente, né? A 7ª trombeta é a última trombeta. É a consumação do mistério de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7 diz assim: significado a relação da última trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ok? Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então vocês já entenderam que a 7ª trombeta é a consumação de todas as coisas. Então os eventos que vão acontecer com o mundo, depois da grande tribulação, são representados dentro de uma visão global através de 7 trombetas. Tá? O que a Bíblia está fazendo? Está dando uma visão macro da coisa. Depois ela vai esmiuçar daqui para frente. Daqui para frente ela vai dizer como que vai acontecer cada detalhe. Das 4 trombetas sobre a natureza, das 2 sobre os homens, da última como consumação de tudo. Então o Apocalipse vai se consumar através dessas 7 trombetas. Daqui para frente. Vocês entenderam isso? Às vezes as pessoas ficam perguntando: pastor, mas e o milênio? Calma. Calma. E a besta do Apocalipse? Calma, isso é uma sequência. Daqui a pouco eles estarão contidos dentro desse estudo. O que o Apocalipse está fazendo é te dando uma visão global de tudo. Depois ele vai esmiuçar. É só uma didática. Você não precisa ficar com pressa. Certo? Cada detalhe que vocês já ouviram, da besta, da mulher, né, vestida de vermelho, aquela coisa toda, né, a prostituta, vocês vão ver os detalhes agora, daqui para frente. Mas por enquanto, o anúncio aqui é que isso vai se dar a partir das trombetas que serão tocadas. Tranquilo aí? Vamos seguir. E aí, quando é que vai começar isso? A partir do capítulo 9. Nós estamos no 8º. No capítulo 9 vai começar o desdobramento dessas trombetas. Tranquilo? Vamos para o versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva. O que é saraiva? É pedra caindo sobre a terra. E fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Perceberam que as 4 primeiras vão atingir a terra? E aqui nós estamos vendo as árvores sendo queimadas. Essa primeira trombeta, saraiva, fogo misturado com sangue, representa uma tríplice combinação de juízo, que é a manifestação terrível da ira divina sobre a terra e sobre os seus habitantes. Lembrando que a igreja não está aqui mais. Os que estarão aqui receberão uma segunda chance. Bom será que subamos na primeira.
Um arrebatamento que está próximo já de acontecer. Até os ímpios estão dizendo isso. Até os ímpios. Estava num lugar, um cara ímpio, ele falou assim: pastor, a gente está no fim do mundo, não está? Eu falei: então. Ele falou: rapaz, não tem condição não. Ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: exatamente. Ele falou: nós estamos no final. Não, estamos no final. Então qualquer pessoa sabe que a gente está no final. Às vezes a igreja não entende, né? A igreja vive como se fosse viver mais 100, 200 anos. Né? Nós não temos que ficar preocupados com muita coisa não, gente. Agora é tempo de, né? É tempo de guardar a vida, manter as vestes brancas, óleo sobre a cabeça, não ficar arranjando problema com ninguém, tá? Ficar sossegado, fazer seu papel, cuidar da sua vida, servir a Deus, não ficar inventando moda não, tá? Nós já temos a ameaça da morte física, que já é uma realidade, pode acontecer a qualquer momento, fora o juízo final. Né? Então não está na época de ficar aí brincando, não. Antigamente, quando você lia essas escrituras, há 20 anos atrás, você fala: Deus me livre, isso não vai acontecer tão cedo. Né? Na época, quando nós líamos isso, quando nós éramos crianças, os mais velhos aí, você falava assim: filho se levantando contra pai. Isso aí é um absurdo, né? Que pai, antigamente, era algo sagrado, né? Para um filho. Hoje não é mais, né? Hoje não é mais sagrado. É sagrado para Deus, mas para filhos às vezes não é. Pai e mãe era coisa sagrada. Irmão era algo sagrado. Você tinha um irmão, era meu irmão. Hoje, está brigando por causa de R$1.000, né, de herança. Então, acabou. A iniquidade aumentou, o amor de muitos começa a se esfriar, cada vez mais frio, o povo mata-se por qualquer coisa, violência. Hoje você vê violência extrema, e ensinada até através dos videogames, né? Como que você arranca a cabeça do cara em 3 segundos, tem essas coisas nos videogames. Muita violência, sensação, né? O cara está lá com a espada e arranca a cabeça do cara, o controle vibra. Então, muita coisa está acontecendo no mundo. Essa violência está sendo já ensinada para os jovens desde cedo. Os guris estão aí na igreja, a mãe, ao invés de chamar os meninos para prestar atenção no culto, né? Na minha época era assim: você sentava na frente e a mãe ficava assim, ó. Se você abrir a boca, você sabe o que vai acontecer em casa. Ficava igual um soldadinho assim, ó. Você pode fazer o que você quiser, prestar atenção no ventilador, está rodando, mas você vai ficar quieto. E a gente ficava quieto. Porque os pais educavam a gente. Não tinham medo da gente. Hoje os pais têm medo dos filhos. E a gente aprendia, a gente olhava, via a reverência do culto, tinha os anciões que estavam ali, né? A decência da igreja, era tudo legal. Agora, não é o povo não, somos nós. São vocês que fazem isso. Eu vejo daqui. Bota o joguinho, dá para o menino. Na hora do culto. Esse é o pecado da omissão, da irresponsabilidade de ter que criar filhos. Criar filhos dá trabalho. Tá? Criar filhos dá trabalho. Esse é o nosso papel, educar os nossos filhos. A Bíblia ensina. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Aí você não quer saber dele. Você fala: esse menino me deixa quieto quando ele está no joguinho dele. Você não quer nem saber o que ele está jogando. A mente dele está ali e ele está lá. Você não sabe nem o que ele está fazendo. O importante é que ele não está te atrapalhando você prestar atenção no culto. Talvez seria muito mais importante você dar assistência aos seus filhos, né? Pelo menos para ter educação, né? O que vocês acham? Mas ficam assim, é muito normal. Ele já pega, bota o jogo, já bota na mão dele, ele já ajoelha lá e fica assim, no cantinho jogando. Esse menino está vivendo num universo paralelo, sendo programado para um futuro destruidor, que você fez isso. Isso aí você vai prestar conta depois para Deus, pode ter certeza. Quando você chegar lá, você vai prestar conta disso. Você não tem dúvida. Não tenha dúvida. E por isso que crescem esses meninos que ficam aí, depressão, inseguros, influenciados. Você fica morrendo de medo de mandar eles para a faculdade, porque você sabe que eles não têm potencial para vencer.
Porque antigamente a gente era guri, a gente ia para a igreja, a gente ia para o monte, na casa do pastor. A gente não queria saber não, a gente misturava na oração ali, ficava junto, dava a mão junto com o pessoal mais velho. Quando nós vamos para as universidades, para os embates, a gente sabia se defender. E essa geração sabe. Quando dá 18 anos, terminou o ensino fundamental, os pais ficam assim, ó. Ai, vai começar a fazer a faculdade agora, meu Deus, vai que. O que ele tem para se defender? Nada. Nada. Os outros vão dizer assim, você não vai na festa, não? Você não fuma maconha, por quê? Ah, você é um bobão, você fica dentro de igreja. Vai se sentir mal, né? Vai falar, para poder se autoafirmar, ele vai querer fumar. Vai querer usar droga. Mas culpa é de quem? Você que não deu para ele o que ele precisava. Você tem que fazer a sua parte, o resto Deus faz. Se você usar a sua autoridade para educar seu filho espiritualmente, moralmente, o resto Deus vai fazer. Deus vai fazer. O Espírito Santo vai tomar conta dele. Mas se você for omisso, preguiçoso, dá a coisa para menino, traz para deixar os meninos só da minha frente. Não me atrapalha não. O que você quer? Compra um videogame, compra qualquer coisa. Vai deixando os meninos assim, né? Dá computador, dá tudo e eles não têm compromisso. Não tem compromisso. Aquele primeiro livro que eu fiz, uma das coisas que eu agradeci a Deus, eu agradeci muito a Deus, eu falei assim, olha, eu agradeço a Deus, agradeço as pessoas e agradeço a minha esposa por ter gastado tempo com os meus filhos enquanto eu estava cuidando do ministério. Ela talvez não teve expressão ministerial nenhuma, mas ela cuidou deles para que o meu ministério fosse leve. Isso aí, graças a Deus. Defeitos todo mundo tem. Agora, viver igual bicho, tem criança que vive igual bicho. Igual bicho. Meus filhos até hoje, se eu falar com eles, eles têm que respeitar. Minha filha tem 20 anos. Nenhum dos dois cresce para o meu lado. Nenhum dos dois. Mas não cresce mesmo, né? Não cresce mesmo. Agora, eu vi uma vez uma mulher, o menino passou a mão no telefone da mãe e foi batendo a mãe assim, no pescoço dela, dentro da igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não fiz a intervenção porque não é membro da igreja. Mas se fosse membro da igreja, meu Deus. Tomou um pirralho, um Hitlerzinho desse tamanho, ó. Você tá doido? Pegou o telefone da mãe, deu um tapa assim, ela tirou o roupa, pegou aqui nela, assim, no pescoço dela. Ai, que medinho dele, né? Que medo, né? Você está achando que isso aqui só serve para sentar? Não, hein? A Bíblia diz, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Mas o único limite que você pode dar para um filho é disciplinar ele. Você vai dizer para ele assim, ó, já que você foi respondão, então você vai ver. E quando ele lembrar daquilo, da punição, e agora vai os defensores aí, né? A fábrica de delinquente que acha que pai não tem que educar filho, né? Quem vai ficar com depressão, fica nada. Nós apanhamos igual pandeiro. O pessoal mais velho aqui, nós não viramos ladrão. A gente trabalhou a vida toda, nós fomos criados na rua, mas apanhava. E a gente era disciplinado, a gente, né? Ninguém ficou doido. A gente não tinha nada para fazer. A gente não tinha computador, a gente não tinha videogame, a gente tinha manga verde e castanha verde para comer na rua, cara. É isso que a gente tinha, carrinho de rolimã, esse negócio, a gente não tinha nada. E se quisesse, tinha que fazer, né? A nossa geração não morreu. Nós estamos bem vivos, criamos nossos filhos. E essa geração, pão com ovo que tem agora, que você dá tudo, né? Criado a Todd, e fica depressivo. Fica depressivo por quê? Porque mamãe falou alto comigo. Não tem sinal de Wi-Fi. Vai no retiro, você vê. No retiro você vê os meninos assim, estressados. Não tem sinal de Wi-Fi aqui, não. Não. Cadê a senha do Wi-Fi? Não tem, filho, não vamos dar, não. Ele fica bravo. Fica andando, batendo o pé, desse jeito. Não assim. Nós temos que fazer a nossa parte, hein? Deus só faz a parte dele quando a gente faz a nossa. Depois vai chorar. Tá certo? Fica a dica aí. Omissão é um pecado terrível.
Tudo bem? Pode relaxar agora. Então, nós vimos aqui que a primeira trombeta foi tocada, e nós vimos também, agora no versículo 8. Vou ler o versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Essa é a segunda trombeta. A segunda trombeta. E a consumação dela você pode ver em Apocalipse 16, versículo 3. Vamos para o versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte das naus, os navios. Então nós vimos aqui, as embarcações marítimas era o único meio de transporte para abastecer as cidades. Você já imagina o que acontece, né? Um caos no desenvolvimento econômico e no sistema de abastecimento. Essa é a simbologia do que vai acontecer quando as naus forem destruídas por essa segunda trombeta tocada, onde o mar vai receber um grande monte ardendo em fogo e tornando-se em sangue a terça parte do mar. Deixa eu ler Apocalipse 16, versículo 3, para a gente analisar direito. 16, versículo 3. Vamos lá. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Todos os animais marinhos morreram. Entenderam essa segunda trombeta? Onde é que está a igreja nesse momento? Arrebatada. E quem está na terra, terá a chance de salvação através da fé e do sangue do Cordeiro, que a porta da graça já fechou. Versículo 9, então nós vimos aqui, morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Vamos para o versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Terceira trombeta. Essa grande estrela não se refere a uma estrela que aparece no capítulo 9, que a gente depois verá. Mas é, na verdade, um meteoro. Então a consumação desse flagelo está em Apocalipse 16, versículo 4. A resposta para Apocalipse 8 sempre está em Apocalipse 16. É o dobro. Então tem uma conexão espiritual nisso. Se você quer saber o que vai acontecer detalhadamente, no capítulo 8 é só você olhar para o 16. A queda dessa estrela, para alguns estudiosos, tem a ver com a apostasia da igreja cristã, ou um afastamento coletivo da verdade, os falsos mestres, né? Estrelas errantes reservadas para as trevas. É só simbologia, mas o que acontece é a queda de um grande meteoro. Vamos para o versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Vocês perceberam como que as trombetas, as primeiras 4 trombetas estão atacando a natureza? Vamos para o versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Vocês percebem que não está sendo afetada totalmente, porque Deus precisa fazer com que alguns remanescentes estejam vivos. Essa é a quarta trombeta. Consumação desse flagelo também está em Apocalipse 16, versículo 8. E esses percentuais, como eu disse, tem a ver com o propósito de Deus de distinguir, né? Porque esses flagelos, gente, não trata-se da destruição total do mundo ainda. É só tribulação. Por isso que fala sobre a terça parte. Entende?
Não é a consumação ainda, são flagelos que vão acontecer durante esse período de juízo pós-tribulação. Mas depois, no final de tudo, depois do juízo final, nada fica. Entendeu? É um período de escuridão para o mundo. Versículo 13. E olhei, eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que iam já ainda tocar. Vocês perceberam que até o versículo 12, nós tivemos 4 trombetas, anunciando calamidades sobre a terra, sobre a natureza. A partir agora do versículo 13, nós teremos o restante, faltam quantas? 3, né? 3 trombetas. Por isso que o anjo que vai voar pelo meio do céu vai dizer: ai, ai, ai. São 3 ais. Cada trombeta é um ai. Porque agora a intervenção do juízo será sobre os homens. Certo? Atingir os homens indiretamente o que está afetando a natureza. Agora será sobre os homens. Por isso que o anjo está dizendo: ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes ou das outras trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. E essa parte daqui para frente é bem pior, né? As trombetas são agora chamadas de ais. Isso indica a natureza temível de Deus, que a gente sabe que Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Porque as passadas teve uma dose de misericórdia. Vocês perceberam, até essa parte, aquela coisa toda, não foi uma consumação total. Mas esses 3 ais, repetidos 3 vezes pelo anjo, são coisas particulares, penosas, que virão sobre a terra. E é isso que vai acontecer no capítulo 9. Os 3 ais. Né? Como é que vai ser sobre os homens? A gente está estudando só isso aqui para poder entender o que vai acontecer. Mas isso motiva a igreja a buscar um arrebatamento logo. Certo? Agora, quando a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar, está falando que são poucos que serão salvos na grande tribulação. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está falando também da grande tribulação. A gente faz essa aplicação fora da grande tribulação, mas é para o povo que vai ficar, só a fé vai poder salvar eles. Hoje nós somos salvos pela graça. Né? O que é graça? Favor imerecido. Você aceitou Jesus, Ele te lava de todos os seus pecados, te aceita e te salva. Mas na grande tribulação nós não temos mais graça, porque a porta da graça fechou. Teremos só 2 maneiras de ser salvo: fé e, segunda, sangue do Cordeiro. Vai ter que crer que o sangue de Jesus é poderoso para salvar. E os judeus vão ter que fazer isso. 144 mil judeus serão salvos que vão acreditar. Primeiro, por causa do impacto do arrebatamento, que vai aparecer vai sumir um monte de gente, né? Vai sumir um monte de gente. Eles vão tentar explicar isso como um fenômeno, que as pessoas foram abduzidas, aquela coisa toda. Eles acreditam muito mais em extraterrestres do que no arrebatamento da igreja em Jesus. Você sabe disso, né? E aí vão inventar um monte de coisa, até os jornais explicarem por que o João subiu, né, e a Maria ficou. Vai demorar um pouco, né? Mas é assim. O importante essa é a maior chance que a igreja tem hoje. Ser arrebatado agora. A gente está bem próximo disso acontecer, porque os sinais já se cumpriram. O último sinal seria a proclamação do Evangelho por toda a terra. Aí viria o fim. E o Evangelho já está proclamado por toda a terra, porque nós já temos tecnologia para isso. Depois do advento do satélite, internet, essas coisas todas aí, não tem nenhum lugar que não teve oportunidade de ouvir a palavra. Certo? Porque depois que você ouve, você vira réu de juízo.
A missão da igreja é pregar. Depois que as pessoas ouvem, elas decidem. Elas não são inocentes mais. Então Deus pode julgar o povo só depois que e Deus não fará coisa alguma sem revelar aos profetas. O profeta fala, depois Deus traz o juízo. Igreja é a mesma coisa. Você ouve a mensagem, depois do que o profeta fala, vem a ação de Deus. Sempre vem. Deus não faz nada sem revelar antes. Ele sempre dá uma chance de arrependimento. Por isso que ele vai ter duas testemunhas na grande tribulação pregando, no espírito de Elias e Moisés, em praça pública, e provavelmente será a pregação dos dois que vai impactar esses judeus, 144 mil judeus que serão convertidos, e uma multidão de gentios que vão se converter por causa da pregação deles. Deus é tão bom, vai botar pregador até na grande tribulação. Só que não tem a porta da graça, né? Não dá mais para o cara falar assim, mas eu aceito Jesus. Não, e a fé? Aí, como é que é ter fé? Não, a fé é o seguinte, né? Você vai ser decapitado. E aí? Você vai firmar ainda em Jesus? Vou. Aí isso é fé. Como os apóstolos faziam. Eles perdiam a cabeça, mas não perdiam a fé. Isso é fé. Então a fé sem obra é morta. Você vai ter que ser aquele cara, tipo assim, tudo bem, você vai continuar servindo a Jesus, você vai ficar sem emprego. Vai ser mais ou menos assim. Você não compra mais nada. O que você vai fazer? Esse mundo do jeito que é, né? O cara vende até a mãe, né? Por causa de R$1.000. Aí vai ser meio difícil, né? Vai ser mais complicado, porque o cara vai ter fé. Quando bota a faca no pescoço, não pode. Hoje em dia, vai fechar a igreja, hein? O cara vai querer sair desse conforto e ir para debaixo da árvore? Não vai. Ele vai fazer o que quer. Vai aceitar tudo. Vai negar o nome de Jesus. Por isso que os remanescentes, os perdidos, serão como a areia do mar. Dentro de uma multidão de gente, 144 mil judeus, uma gota no oceano. 144 mil pessoas. População de Colatina, para o mundo inteiro. O que é? O que é Colatina diante do mundo? Agora, os gentios serão assim. Quantos quiserem. Tem fé? Crê em Jesus Cristo? Né? Mas vamos ver a prova da fé. Nega tudo que você tem aí, Sérgio, e vai. Aqueles que ficarão impactados por causa do arrebatamento. É o cara que não é cristão, a mulher sobe, o cara fala, a mulher foi, né? Acho que era verdade, né? Que ela estava dizendo. Como na época de Noé, as pessoas batiam na porta e diziam, abre Noé, deixa a gente entrar. Depois, quando viram a chuva, quiseram entrar na arca, mas a arca foi fechada pelas mãos de um anjo. Pelo lado de fora, não tinha jeito. Vai ter uma turma que vai falar assim, meu Deus, meu filho era cristão e eu podia ter ouvido ele, eu podia, né? Quanta gente bateu na minha porta aqui, falando de Jesus e eu não quis, achei que era besteira. Vai ter esse povo. Esse povo provavelmente é um povo que vai ser muito impactado. Por causa do arrependimento, né? De ter ouvido o testemunho das esposas, dos maridos, dos filhos, né? Muitos filhos que os pais serão arrebatados, vão ficar, e vão falar, papai estava certo, rapaz. Papai estava certo, e aí agora? Agora vamos aguentar. Então, provavelmente esse povo que vai ser salvo por causa do impacto. Entenderam isso? Ou não entenderam? Então, assim, Apocalipse eu estou tentando esmiuçar para que vocês entendam sem muito estresse, mas depende dessa conexão com os capítulos anteriores. Se você não estudou ainda, volta, estuda as lições, está gravada no YouTube. Pega lá do início. Você vai entender o Apocalipse. E vai ter decisões que vai depender da gente agora. Aqui para frente, capítulo 9, vai ter muita informação sobre apostasia, igreja falsa, coisas que estão fazendo contra o evangelho. Então, evangélico se juntar muito, sobra 10%. Porque a igreja evangélica é muito mais idólatra do que a igreja católica. Porque a igreja católica tem uma quantidade de ídolos limitada, a gente tem uma infinidade. A gente tem uma infinidade de ídolos, nossos ídolos são muitos, a gente já tem muita coisa. Eles não, tem lá determinado, Paulo, Pedro, Deus, eles têm. Nós temos milhares, né, de ídolos. Então, a igreja evangélica, igual o cara falou, você não gosta de evangélico. Eu falei, eu também não. Eu gosto de cristão. Esse nome evangélico já está me dando coceira no corpo, já tem tempo.
Fala, você é evangélico? Eu sou cristão. Sou cristão. Eu sigo a Cristo. Agora, evangélico, gospel, essa turma aí, que paga para poder ouvir gente pregar, né? Que mistura coach com espiritualidade, e vocês vão pagando. Essa turma aí, para mim, isso aí não é cristão. Isso é evangélico. Nesse formato aí, eu também não quero, não. É melhor voltar para o mundo, né? Eu acho. Às vezes, você ficar dentro de uma igreja herética, errada, uma igreja herética é melhor ficar com a porta fechada. O outro diz, graças a Deus que abriu mais uma igreja. Depende da igreja. Qual igreja? Porque tem uns aí que estão fazendo de serviço para nós. Tem que trabalhar, até libertar esse povo dessas heresias, demora muito. É melhor uma igreja fechada, se for para falar coisa errada, fecha a porta, vai para casa. Do que uma porta aberta, dando trabalho para a gente, produzindo gente neurótica. A igreja hoje a gente gasta mais tempo tirando neurose de apostasia da mente de pessoas do que ganhando alma. O cara aprende tudo errado, pensa que Deus é mau, que Deus é vingativo, vai matar a mãe dele se ele não for na igreja. Até se tirar isso da cabeça, você gasta tempo. E aí, os que precisam ser evangelizados, a gente drena as nossas energias, tentando consertar a cabeça de quem foi estragado. Muitos de vocês sabem disso. Estragado com heresia, doutrina errada, uma mentirada, tem que pagar para entrar no céu, tem que pagar para poder receber favor de Deus, uma distorção de dízimo. Se você não der, você vai ver se você não der. Se eu não der, vai acontecer o quê? Ah, o pastor me amaldiçoou, por isso que minha vida não anda. Como assim? O pastor é Deus agora? O pastor disse para mim, ó, assim, eu vou te amaldiçoar se você for para aquela igreja. Aí o cara chega aqui assim, todo morto. Aí você tem que falar para ele, rapaz, ninguém não tem poder para isso. Não é maior que Deus. Até você tirar toda essa neurose do povo, a idolatria de ser apaixonado por líder é Deus, ministério de louvor é Deus, eu vou na igreja por causa do ministério de louvor, eu vou na igreja por causa do pastor. Para arrancar essa idolatria demora, viu? Achar que a gente dando dinheiro a gente consegue ter mais espiritualidade. Então esse é o maior trabalho que a gente tem. Aí quando eu fico doido aqui, vocês acham que é normal, né? Não é normal, mas é assim que funciona. Vamos seguindo, né? E quando alguém perguntar para vocês, falar que não gosta de evangélico, você fala, também não gosto. Eu gosto de cristão. Esse modelo aí. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, por essa manhã. Guarda a nossa vida. Que a tua luz continue sobre nós, que teu Espírito nos guie, para que possamos andar segundo a tua vontade. Nós rejeitamos o mal, as influências contrárias e declaramos a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor e com a sua verdade. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.